Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a estratégia Phoenix Average no Phoenix Bot. Essa estratégia também é conhecida com os nomes de Pato Novo e cerca elétrica do analista Rodrigo Cohen. Então vamos no gráfico olhar o indicador Phoenix Average. Então eu venho aqui em indicadores, vou escolher aqui o indicador Phoenix Average, arrasto ele para o gráfico. Então aqui eu tenho os parâmetros do indicador. Essa estratégia, a lógica dela é buscar o retorno de um movimento. Então, para isso, a gente utiliza três médias. Então, nós temos a média de base, e no padrão da estratégia criada é o período de 66. Temos a média trend, que seria a média intermediária, que o período é 42. E temos a média fast, que é a média mais rápida, que o período é 21. Então, esses valores de período eles foram assim criados na estratégia padrão, e aqui a gente manteve esses valores, mas nada impede que você possa estar otimizando e verificando outros períodos que sejam talvez melhores. As médias são exponenciais com o preço de fechamento, todas elas. Aqui nós temos alguns filtros para realizar as operações. Então, nós temos aqui a operação padrão, e como foi realizado a estratégia, e a agressiva, né? Então aqui a gente pode estar utilizando a verificação das médias e a verificação do preço. Então, da forma que ele vem padrão, é como foi desenvolvida a estratégia, né? Então, ele somente olha quando o preço encosta na média de base, que é essa média 66, né? Buscando um retorno ao movimento. E aqui também nós temos os pontos que a gente pode estar olhando entre as médias trend e fast. Então vamos colocar no gráfico para poder visualizar. Então aqui nós temos as três médias. A média rosa é a média de base, a média verde é a média trend e a média vermelha é a média rápida, a média fast. Aqui ele mostra as setas vermelhas sendo operações de venda, as setas verdes como operação de compra. Então, qual o objetivo? Quando o preço está subindo, então ele está acima da média de base, e a média rápida, a média fast, está acima da média trend, então quando o preço voltar a encostar na média de base, ele vai realizar uma compra. Então, essa é a estratégia padrão como foi criada. Então, aqui, ele já mostrou aqui o sinal de compra, aí o próximo candle também deu condição, então ele já mostrou aqui vários sinais de compra nesse movimento aqui, esperando o retorno à média. Então o objetivo é esse, o preço está subindo, né? Então as duas médias, a fast e a trend, estão para cima, né? Então a média fast está acima da média trend, então indicando que o preço está subindo, que está um movimento de alta. Quando o preço retorna e encosta na média de base, né, sendo a média fast acima da média trend, aí ele vai habilitar uma compra. E uma venda ao contrário, a média fast tem que estar menor do que a média trend, o preço está caindo, quando ele retorna à média de base, aí ele dá o sinal de venda. Então essa, do jeito que está aqui, é a forma padrão da estratégia. Também existe o filtro que é colocado na estratégia, que é a verificação de quantos pontos existem entre a média trend e a média fast. Né? Então aqui, por exemplo, quando a média ela está muito próxima, né, da média, a média trend e a média fast, então indica, né, é aconselhado a não realizar trades, né, nessa região. Então aqui, por exemplo, embora a média fast esteja acima da média trend, ele está realizando os trades aqui, mas a distância entre as duas médias está muito pequena, né? Então aqui é aconselhado a não realizar trades, porque você não sabe se o preço vai continuar subindo ou cair, como nesse caso. E como ele está buscando um retorno do movimento, nesse caso ele está acumulando, né? E aí ele pode não, né? O movimento pode não prosseguir aqui na compra, como ele está dando sinal de compra, e aí o movimento voltou, né? Acabou indo contra. Então, para isso, você pode vir aqui no indicador, vou colocar aqui um ponto, que eu estou aqui no mini dólar, eu quero filtrar, então, que a média trend tenha no mínimo um ponto entre a média fast para que eu realize os trades. Então, ele já veio aqui, já tirou vários trades aqui,
Essa linha branca indica que tem um ponto acima e um ponto abaixo da média trend, que é a média verde. E aí, olha onde, aqui, ó, aqui ele já deu um sinal. Então significa que nesse período aqui, né? Então aqui, ó, eu tenho a média FAST acima da média trend. Ela está acima de um ponto, que foi o que eu coloquei do filtro, que ela está acima dessa linha branca. Então aqui o preço ele subiu, ó, voltou, encostou na média de base, aí ele deu aqui um sinal de compra. Então aqui ele iria realizar uma compra, né? O preço ele andou aqui 2 pontos, voltou 4,5 pontos, e aí depois ele prosseguiu o movimento chegando aqui a 24 pontos. Então olha como ele já filtrou as entradas aqui, mesma coisa, ó. Ele já deu aqui na abertura, né? Então ele poderia ter realizado uma compra aqui se fosse na abertura, e o preço aqui só nesse movimento andou 23 pontos. Então o objetivo é esse, é pegar o retorno. Quando ele vem, encosta na média de base e as médias Fast Trend, elas estão, a média Fast está acima da média Trend, significa que o preço estava subindo, ele veio, fez um retorno, encostou na média, e aí o objetivo é pegar esse movimento que ele vai continuar o movimento anterior. Então aí com esse filtro entre as médias, eu já vou filtrar bastante os sinais, né? Então ele vai poder estar mais certeiro aqui nos trades que ele for fazendo. Aqui ele só deu o sinal aqui nesse dia aqui, só nessa região. E aí, o que nós fizemos, vou tirar aqui o filtro para a gente poder ver. Então esse daqui, né, é a forma padrão de ser utilizado. Então, como que eu vou fazer? Eu não vou olhar se a média FAST, a média trend, ela está abaixo ou acima da média de base. Porém, nós colocamos aqui outra operação, que é eu verificar se as médias estão abaixo ou acima da média de base, né? E aí, dá um OK aqui. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai, além de verificar a média FAST, tem que estar acima da média de trend para fazer uma compra, ele vai olhar se as duas elas estão acima da média de base. Então aí quando elas estão acima, ó, ele realiza a compra, né? Em momentos que ele pode estar virando abaixo, ó, ficando abaixo, ó. Então vamos pegar aqui para que a média, às vezes a média rápida, ó, aqui, ó, nesse momento aqui, ó, a média rápida ela está acima da média trend, e se o preço aqui, ó, nesse caso aqui, ó, encosta, ele não realiza a compra. Nesse caso aqui o movimento continuou, né? Mas ele não realiza a compra porque eles estão abaixo, as duas médias estão abaixo da média de base. Então é outro filtro realizado. E eu tenho também, né, uma forma aqui exclusiva aqui do Fênix para essa estratégia, eu posso, né, a operação com confirmação verificando o preço. Que é o que? Se para uma venda, se o preço fechou acima, o candle anterior fechou acima da média de base, né, e o candle atual, o preço está abaixo. Então, verificando aqui, ó como que funciona. Então, no caso aqui, para realizar uma compra, né, então o preço ele fechou aqui do candle anterior. Então, imaginamos que esse candle aqui seria o candle atual, que ele tem o sinal de compra aqui. Então o candle ele fechou, o candle anterior fechou abaixo da média de base. Então, sem esse filtro, quando ele chegasse aqui, ó, nesse candle aqui, nesse daqui já, ó, quando ele encostou na média, ele já ia realizar uma compra e o movimento poderia ter continuado. Então ele filtrou. Ó. Então ele só fez quando, ó, o movimento continuou caindo, né? Então aqui esse candle fechou abaixo da média de base. Quando esse candle abriu e aí o preço subiu, e nesse momento que o preço ficou acima da média de base, ele realizaria a compra. E aí ele foi aqui e andou 7,5 pontos. Aqui teve a venda, mesma coisa, então o preço fechou acima da média de base. O próximo candle ele fechou abaixo, ele realizou a venda. Então aí ele já vai filtrar, né? Então aqui como eu não estou com o filtro da distância entre as médias Fast e Trend, então ele vai, né, quando o mercado está acumulando aqui lateral, ele vai realizando o trade. Então por isso que serve o filtro para não realizar trade nesse momento, porque ele está querendo comprar e o mercado ele não continuou o movimento de subida, ele desceu, ele veio contra. Então aqui, ó, eu tenho aqui
né? Então o preço fechou acima, nesse candle ele veio e fechou abaixo, ele realizou a venda, né? Então aqui andou 3,5 pontos. Então esse é outro filtro que a gente pode estar utilizando, e é para quê? Para quando o movimento ele vinha, né, ele estiver fazendo retorno à média, a gente espera uma confirmação para que ele esteja voltando, né, à média, para que a gente possa realizar o trade, né, e não simplesmente na hora que ele encostar na média. Então aqui nós temos vários filtros, né? Se a gente deixa no modo padrão, ele vai dar vários sinais, e a gente pode estar utilizando esses filtros, né? Verificando as médias que estão abaixo ou acima da média de base, ou a gente pode estar utilizando aqui também com a confirmação. Então essas seriam as opções do indicador, né, da estratégia. Então agora eu vou mostrar no Fênix como que eu posso estar configurando o Fênix. Eu vou arrastar o Fênix aqui para o gráfico. Então aqui eu tenho os parâmetros. O Fênix Average ele é uma estratégia. Então eu venho aqui nas opções de estratégia. Então aqui ele divide, né? Aqui para baixo disso são todas as estratégias. Então aqui eu procuro o Fênix Average, ó, Fênix Average. E aí eu tenho aqui como habilitar a estratégia Fênix Average. É só eu mudar aqui para True. Então habilitei a estratégia. Quando ele tem aqui informação de IA, ele só, né, pode funcionar com o IA, ele não funciona com o trade e nem com o C-Trade, porque o trade e o C-Trade utilizam uma média, né, então a operação básica dele é utilizando a média, o distanciamento da média, e o IA ele não utiliza isso. Então, como essa estratégia já tem todos os cálculos que ela precisa, então ele só está habilitado para o IA. A partir do momento que eu habilitei a estratégia, eu configuro ela aqui. Então aqui eu tenho os mesmos parâmetros do indicador, né? Eu posso utilizar aqui na operação pela média padrão, né? Ou médias abaixo ou acima da média de base. Aqui no preço eu posso utilizar agressivo, que é só encostou na média, ou a confirmação, né? Como eu mostrei no gráfico. Aqui eu tenho o filtro dos pontos, quantos pontos eu quero entre a média, trend e a fast. E aqui eu tenho as configurações da média, das três médias, né? Base, média trend e média fast. Então, dessa forma, eu configuro aqui a estratégia no Fênix, né? E aí eu posso também, né, eu vou colocar aqui no gráfico, eu posso estar utilizando com outros recursos do Fênix, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar a proteção de candle. Então, eu posso habilitar aqui a proteção de candle 1.0, por exemplo. E aí o que acontece? Ele só vai realizar compra quando eu tiver um candle de compra e só vai utilizar a venda quando eu tiver um candle de venda. Então aqui eu vou colocar aqui como a padrão. É claro que como são dois indicadores, então aqui ele vai mostrar as setas somente por Trend Average e o candle, a coloração do candle que vai ser do candle aqui 1.0, no caso a proteção de candle. E aí eu tenho que olhar qual seria. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, como é um candle comprador, ele não realizaria a venda. Né? Aqui também não. Ó. Aqui que era um candle vendedor, sim. Né? Aqui ó, ele não realizaria a compra, porque é um candle vendedor, ele tem a setinha. Aqui também não, então aqui ele não faria nenhuma compra. Né? Aqui ele faria a compra, ó. Teria aqui um candle comprador. Então, aí eu posso estar utilizando junto, né, outros indicadores aqui no caso, que daí eu posso estar utilizando a estratégia do Fênix. Por exemplo, posso colocar aqui o candle 2.0, que eu quero uma confirmação um pouco maior. E aí, quando ele tem aqui uma seta junto com um sinal, né, com um candle comprador, nesse caso aqui, por exemplo, então aí significa que os dois candles são compradores e rompeu a máxima do candle, aí ele vai realizar a compra. Né? Então aqui, quando ele tem junto um candle vendedor, aí ele vai realizar a venda. E ainda aqui não deu nenhum. Então, ó, com isso, você já consegue filtrar bastante, né? Porém, ele pode estar filtrando operações boas, igual aqui, ó, que era para ser uma compra, como não deu a condição do candle 2.0, ele não realizaria a operação. Então, com isso, é possível a gente estar visualizando. Né? Aqui seria a união de dois indicadores junto, a produção de candle e o Fênix Average, e a estratégia. E aí a gente pode estar otimizando isso no Fênix, né? Fazendo a otimização com ou sem a proteção, né? As médias
e aí a gente consegue chegar numa configuração melhor aí que está dando uma consistência, um rendimento melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.